Nós vamos nessa manhã ler no Evangelho de João, capítulo 2, versos de 13 a 22. Aqueles que estão trazendo a Bíblia Sagrada impressa, em papel, abram aí em João, capítulo 2, de versos 13 a 22. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derrubou o dinheiro dos cambistas no chão e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: Destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: Este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Até aí, vamos orar. Amado Pai, tua palavra diz que as tuas próprias palavras, a palavra de Deus, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar, fazer distinção entre alma e espírito. Tem um poder maravilhoso sobre o ser humano, sobre sua psique, sobre sua alma. E nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor use o poder da tua palavra em nossos corações aqui nessa manhã. Tua palavra é viva e eficaz. E ela atua dessa forma, cortante, fazendo discernimentos cuidadosos, cirúrgicos, vendo intenções do coração, enfim, um conhecimento que só o Altíssimo tem de nós. Então, nesse momento, ó Deus, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, mais uma vez, usando a tua palavra, não a voz do homem, mas a tua palavra. E que todos nós, ó Deus, sejamos abençoados por essa porção das Escrituras, pela tua bondade, pela tua fidelidade, uma fidelidade que temos visto muito bem em nossa vida, em nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Queridos, a história da humanidade, ela é marcada por uma realidade tão dura que ninguém poderia imaginar. Ou a história da humanidade é marcada pela realidade mais dura que alguém, no auge de uma criatividade, poderia imaginar. Eu me refiro à dureza da separação espiritual de Deus, o seu Criador, por conta da rebelião, do pecado. Essa é a realidade mais dura a respeito da humanidade e que jamais alguém poderia imaginar. No entanto, as Escrituras Sagradas, em Romanos 5:20, dizem o seguinte: onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Ok, amados? Então, nós temos aqui
duas questões: uma realidade duríssima sobre a humanidade, e temos também, por outro lado, esse anúncio das Escrituras, onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Acontece que Deus, no seu amor e na sua graça, Ele estendeu as suas mãos de misericórdia para resgatar um povo do meio dessa humanidade perdida. E isso, como foi colocado aqui nessa manhã, ao custo de um preço elevadíssimo, muito elevado. E o anúncio desse resgate e seu penoso preço é tão antigo quanto a história da queda do homem. Isso não é uma novidade dos cristãos. Isso não é uma novidade da modernidade. O anúncio desse resgate maravilhoso de Deus com sua misericórdia, que escolhe um povo do meio da humanidade perdida para a salvação, é um anúncio tão antigo quanto a própria história da queda do ser humano em pecado. Gênesis, no capítulo 3, verso 15, quando o Senhor Deus, depois do homem ter caído em pecado, Ele está ali anunciando o juízo, a condenação sobre o tentador, Ele diz o seguinte: porém inimizade, Gênesis 3,15, porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher, que você acaba de jogar no chão, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é uma forte alusão ao que aconteceria para a salvação desse povo que ele tira da humanidade caída. As palavras são bastante significativas. Este lhe ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher vai te esmagar. Embora você o fira, mas você vai feri-lo no calcanhar. O esmagamento não mata. O esmagamento mata. O ferimento no calcanhar, não. É uma alusão de que em Cristo Jesus, embora a morte para um ser humano fosse definitiva, em Cristo Jesus é como se ele estivesse recebendo um ferimento no calcanhar. Então, amados, está aqui logo cedo, juntamente com a história da queda do ser humano em pecado, um anúncio dessa graça e dessa misericórdia de Deus para com o ser humano caído em pecado. E mais ainda, queridos, em sua condição de desamparo por conta do pecado, o ser humano logo cedo, em sua história, ele experimenta essa graça de Deus, essa bondade de Deus. Ele não joga somente lá para frente e não se importa com o que está acontecendo ali. Vejam bem o que diz o livro de Gênesis, no capítulo 3, versos 7 e 8. Depois do pecado, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem, ou seja, aqui eles experimentam esse desamparo, essa coisa estranha que até então não os incomodava. Eles sentem um desamparo profundo, um envergonhamento. Então, eles procuram se livrar, se cobrir aquela situação de desamparo em que eles estão se percebendo. Então, eles fazem folhas de figueira e cintas para se cobrir, percebendo que estavam nus e que havia algo errado por conta do pecado. O texto continua dizendo, no verso 8, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, amados, estamos aqui vendo que o homem experimenta essa condição de desamparo, de estranhamento e de medo, não mais de amizade com Deus, mas de medo, e se escondem. Mas olhem bem como que o Senhor, logo cedo também, faz com que
o ser humano experimente a sua graça, o seu amor, o seu cuidado. O verso 21 do capítulo 3 diz assim: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Vejam bem, amados, o Senhor está aqui para expulsar o ser humano daquela condição de deleite por conta do pecado, mas Ele é misericordioso, Ele é gracioso, e nesse ato dEle, cobrindo realmente Adão e Eva, com pele, Ele já aponta para um fato significativo do Evangelho, é que para que o homem fosse coberto com vestes de salvação, como nós lemos aqui no momento da ceia, era necessário que houvesse uma morte substitutiva, ok? Um animal é morto, dele é retirado a pele, o couro, podemos imaginar, e o homem passa a se vestir. Então, um forte indício apontando, né, para essa necessidade de uma morte substitutiva por causa da condição do ser humano. Isso nos lembra o cântico de Isaías, que foi lido aqui no momento da ceia. Regozijar-me-ei muito no Senhor, Isaías 61:10. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com mantos de justiça. Pois bem, amados, a partir daí, a história da humanidade foi perpassada pela história do cumprimento da promessa dessa salvação. Ok, amados? O ser humano foi criado em estado perfeito, foi tentado, caiu da presença de Deus, caiu do seu estado de perfeição, e nós vimos aqui o Senhor prometendo salvação, já os abençoando a ambos, não é? Atendendo àquela necessidade que eles tinham de uma cobertura diante de algo estranho e fazendo uma promessa tão gloriosa, que isso seria resolvido com um descendente daquela mulher. Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ok, amados? Então, isso é anunciado lá no começo da história humana. E a partir daí, queridos, a história da humanidade foi perpassada pela história do cumprimento dessa promessa de salvação. E muitas gerações, após a queda, Deus começou a intervir na história da humanidade com o propósito de cumprir a sua promessa de salvação. Algumas gerações depois de Noé, Deus chamou um homem cujo nome inicialmente era Abrão, filho de Tera, que vivia numa região conhecida como Ur dos Caldeus. Isso está lá em Gênesis 12, versos de 1 a 3. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E no verso 3, o Senhor revela para Abrão qual era o propósito e qual era a extensão daquele chamado. Ele não estava chamando Abrão somente por ele, por sua família. Ele mostra, então, qual era a extensão desse chamado e qual o propósito desse chamado. Ele diz no verso 2, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E ouçam o que ele diz no verso 3, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, o que temos aqui é o Senhor mostrando para Abrão qual era a extensão daquele seu chamado. Não seria uma bênção só para ele e seus descendentes imediatos, mas para todas as famílias da terra. Famílias da terra, a humanidade que tinha sido amaldiçoada por conta do pecado, que tinha caído do seu estado de perfeição por conta do pecado. Pois bem, Deus fez uma aliança com Abraão, a quem ele passou a chamar de Abraão. E nessa aliança, Deus restabelece a comunhão que tinha sido perdida por conta da queda. E aí eu gostaria que você prestasse atenção para você ir seguindo o fio da meada aqui nesse sermão. Na queda, o ser humano perde a comunhão espiritual com seu Criador.
Aqui o Senhor, a essa altura de Gênesis, que Gênesis está aqui descrevendo, o Senhor está fazendo uma aliança com Abraão, que ainda era chamado de Abrão, e com essa aliança ele está restabelecendo a comunhão que havia sido perdida com a queda. No capítulo 17, verso 1, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Estão prestando atenção aqui, amados? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Ele está convidando o ser humano, aqui no caso Abrão, para voltar a andar na sua presença. E isso é muito significativo, amados, olhando a história da humanidade e a história da queda, o que ela perdera. O Senhor aqui está estabelecendo uma aliança a partir da qual seria restabelecida a comunhão espiritual do homem com o seu Criador. E se olharmos para Efésios 1:3, nós vamos perceber que Deus, o Criador, sempre teve debaixo de sua soberania a história humana, ok, amados? Porque olhando assim, lendo aqui a Escritura Sagrada, pode parecer que essa queda foi uma tragédia que escapou da mão de Deus, ok, amados? Deus fez o homem perfeito, colocou num lugar chamado de Éden, que significa prazer, deleite, e esse homem é tentado, e esse homem desobedece a Deus e cai. Mas se nós olharmos o todo da Escritura Sagrada, especialmente Efésios 1:4, nós vamos perceber que Deus, o soberano Deus, sempre teve a história humana debaixo da sua soberania. Porque Efésios 1:4 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, é com esse propósito que o ser humano é criado, para andar diante de Deus, em comunhão com Deus, e obviamente que para isso ele precisaria ser santo e irrepreensível. E quando ele peca, ele é expulso da presença de Deus. E aqui o Senhor está afirmando, depois da queda, por conta da sua misericórdia com Abrão, essa aliança na qual ele está restabelecendo a comunhão do ser humano com Deus. Anda na minha presença. Ok, amados? Então é muito importante também a gente olhar para esse favor de Deus, essa graça, essa misericórdia que está debaixo da sua soberania. Pois bem, amados, do chamado de Abraão em diante, as Escrituras Sagradas seguem demonstrando cada vez mais claramente o decreto divino se cumprindo e se realizando para que o desejo de Deus fosse satisfeito. Que desejo é esse, amados? A comunhão com o ser humano. Ok, amados? Esse foi o decreto de Deus, e essa é a vontade de Deus, a comunhão com o ser humano, que havia sido perdida por conta do pecado, eu repito. Então, desde o chamado de Abraão, então, nós vemos a Escritura Sagrada desenvolvendo, apresentando cada vez de modo mais claro o cumprimento desse decreto e também esse desejo de Deus pela comunhão com o ser humano. Êxodo 25, a gente já está lá na frente, não é? No verso 8 diz assim, o Senhor, agora muita história já tinha andado, e o que eu estou dizendo aqui, que a Bíblia vai mostrando de modo mais claro como que esse decreto vai se cumprindo, e esse desejo de Deus de comunhão vai se estabelecendo e ficando cada vez mais claro. Êxodo 25, 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Não esqueçamos que o ser humano foi expulso do jardim do Éden, expulso de diante da presença de Deus. E está aqui de novo o Senhor, na sua graça, restabelecendo essa comunhão, e aqui de modo muito claro, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E como o Senhor havia prometido para Abraão, que seriam abençoados não somente os seus descendentes diretos,
mas também todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele também garantiu que todas as famílias da terra seriam trazidas para essa comunhão com ele novamente. Ou seja, o que a gente pode dizer aqui, que toda a humanidade é convidada para essa comunhão com o Senhor Deus. Eu gostaria de ler alguns versos aqui que colocam muito claramente isso diante de nós. Números, capítulo 15, versos 14 e 16, diz assim: se também morar com vocês alguns estrangeiros, olha aí, amados, ou quem quer que estiver entre vocês, os seus descendentes, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo que vocês fazem. Aqui a gente já está no templo, amados, no santuário, melhor dizendo, da presença de Deus. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vocês, o povo de Israel, né, como também, ou seja, melhor ainda, os hebreus, como também para os estrangeiros que moram entre vocês, por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vocês e os estrangeiros serão iguais diante do Senhor. A mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. Quando Salomão, né, filho de Davi, está consagrando o templo, ele também faz uma oração muito interessante, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6, verso 32, diz assim: também, Salomão orando, também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para este templo, ouve tu desde os céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Isaías, no verso 56, verso 6, diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, amados, nós vemos o Senhor chamando Abraão, estabelecendo uma aliança com ele, onde restitui a comunhão com ele. Isso vai crescendo de um modo muito claro nas Escrituras, e Abraão vai entendendo que aquela bênção de Deus não é extensiva somente para os seus descendentes diretos, mas para toda a humanidade. Ok, amados? Então isso vai ficando muito claro. O Senhor está chamando povos de todas as nações para voltarem a ter comunhão com Ele. Ok? Mas as Escrituras Sagradas, em sua narração da história do ser humano caído em pecado, mostra a obstinação em sua inclinação para se desviar de Deus. Ok, amados? O homem cai em pecado, Deus, na sua graça e misericórdia, restabelece a comunhão, a aliança, ok, queridos? E isso vai ficando muito claro na Escritura, como temos visto até aqui, mas as Escrituras Sagradas, à medida que ela vai narrando essa história do ser humano caído, ela também deixa muito em destaque essa obstinação do coração do ser humano para se desviar de Deus. Isaías 48, versos 3 e 4 dizem assim: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Ou seja, essa resistência do ser humano, essa inclinação, essa obstinação
Várias vezes o Senhor chama de um povo de dura cerviz, de um rosto duro, que não é favorável tão naturalmente ao chamado de Deus. Ok, amados? A história do povo chamado por Deus é a história de um povo que volta e meia se desvia do caminho. Jeremias 50:6 diz assim: o meu povo tem sido um rebanho de ovelhas perdidas. Os seus pastores as fizeram andar errantes e deixaram que elas se desviassem para os montes. Andaram de um monte em monte e se esqueceram do seu aprisco. Ou seja, amados, essa também é a natureza da humanidade caída, mesmo a chamada para ter comunhão com Deus Criador. Nós devemos estar muito atentos a isso. E se você me perguntar, essa é a questão desse sermão, aqui nessa manhã. Essa tendência para o desvio do caminho da vontade de Deus. E não foi algo diferente que o nosso Senhor encontrou quando Ele esteve entre nós. Ok, amados? O templo, ele representava o lugar onde habitava a presença divina no meio do seu povo. Um lugar consagrado, onde o adorador deveria sempre reverenciar, ter condições de reverenciar o Deus bendito, Criador de toda a terra. E João, em seu evangelho, ele afirma que Deus, na pessoa do Filho, ele estava no mundo. Aquele em quem habita a plenitude da divindade estava no mundo. E como ele encontrou o templo consagrado à presença de Deus? Estão entendendo aqui aonde nós chegamos agora, amados? O ser humano cai, com a sua queda, ele é proibido de ter comunhão, ele é impedido de ter comunhão com o seu Criador, porque Deus não faz aliança com o pecado, mas na sua misericórdia, Deus desde cedo anuncia que Ele salvaria um povo no meio da humanidade perdida, e isso através do descendente da mulher, que seria o seu Filho eterno, esse mistério glorioso, essa obra maravilhosa de Deus. E Ele vai mostrando o quanto realmente Ele quer cumprir aquilo que Ele prometeu no começo da humanidade. E vai deixando cada vez mais claro como Ele honra e deseja ter comunhão com o seu povo, com o ser humano. Mas essa obstinação para o desvio também é uma marca do ser humano caído, mesmo aquele que é convidado para a graça de nosso Deus. Então, como que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, o Verbo estava no mundo de João, como ele encontra esse templo consagrado à presença de Deus? Amados, o lugar que deveria ser o lugar onde se observaria o silêncio que possibilitasse o templo ser a casa de oração para todos os povos, tinha se tornado um grande mercado, com interesses seculares, um grande mercado, com interesses profanos, um grande mercado, com interesses escusos. Foi isso que Cristo encontrou. Lembrem-se que nós estamos em João, ok, amados? Tantos textos aqui, José, não sei o que você está pregando. É João, amados. Capítulo 2, verso 13, diz assim: então, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Ou seja, o lugar que Deus separa e consagra para ter comunhão, onde habitava a sua presença no meio do povo, um lugar onde deveria ser observado o silêncio, a reverência, para que esse lugar de fato fosse casa de oração para todos os povos, tinha se transformado num grande mercado onde os interesses eram seculares, escusos. Os sacerdotes permitiram, amados, a profanação do lugar consagrado. E eles achavam que Deus estava de acordo com uma devoção que não sabe distinguir entre o santo e o profano.
Eles permitiram que tudo aquilo se transformasse num lugar que estava longe dos propósitos e desejos de Deus. E achavam que Deus estava permitindo uma devoção que não distingue o santo e o profano. A religião dos sacerdotes estava tão distorcida que eles não perceberam nem a chegada do Emanuel, amados. O Deus conosco. O Deus a quem o templo era dedicado. Ele estava presente ali. E eles não perceberam, porque a religiosidade deles estava muito comprometida, a ponto deles não perceberem quem estava ali. Vamos recuperar João, capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha aqui, dentre eles, os sacerdotes. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele estava no templo e não estava sendo recebido. O Senhor estava no mundo, mas acontece, amados, que o Senhor jamais vai permitir a profanação das coisas que são consagradas a Ele. Jamais. O texto diz assim, no verso 15, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Amados, o Senhor zela pelo seu nome, o Senhor zela pela sua glória. Deus revelou o seu zelo por sua glória, o seu zelo pelo seu nome, logo no primeiro mandamento que ele entrega ao seu povo. Lá em Deuteronômio 5, 9 diz assim, não adorarás imagens de outros deuses, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E ainda em Deuteronômio 4, 24, diz assim, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, Ele é Deus zeloso. É claro que o Senhor, estando na terra, não permitiria o seu nome ser profanado, continuar sendo profanado. Então, queridos, o texto nos diz que com uma santa autoridade e veemência, Jesus purificou o templo. Verso 15 diz, tendo feito um chicote de cordas, expulsou do templo com as ovelhas e os bois. Expulsou todos aqueles que estavam vendendo. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. É interessante que os seus discípulos, diz o texto, se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Quem, amados? Os discípulos, na verdade, eles se lembram de um salmo messiânico, que é o Salmo 69, verso 9, diz assim esse salmo, pois o zelo da tua casa me consumirá, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Aqui, amados, nesse evento, se percebe a grande diferença entre os corações dos discípulos e os corações endurecidos e cegos dos sacerdotes para a glória de Cristo. Por ignorarem a realidade acerca da pessoa de Jesus Cristo, os sacerdotes pediram uma credencial para eles. Então os judeus lhe pediram, vejam bem o que eu estou colocando aqui, os discípulos, quando veem Jesus, na sua veemência, na sua autoridade, purificando o templo, eles se lembram da Escritura Sagrada, o zelo da tua casa me consumirá. Mas os cegos sacerdotes, eles não conseguem enxergar isso em Jesus, e eles veem só um homem petulante, tanto que eles pedem uma credencial dele. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Queria destacar isso aqui, amados. Os discípulos viam cada vez mais as Escrituras se cumprindo diante deles na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele realizou aquela purificação com uma autoridade impressionante, amados. A gente tem que entender o seguinte, que o templo estava cheio, era muito barulho, ovelhas, animais, cambistas,
e muita gente vindo para a festa da Páscoa. E um homem só, amados, faz um chicote e acaba com tudo aquilo. E é claro que isso chamou a atenção de todos. E os discípulos viram a soberania de Cristo Jesus, tanto que eles reconheceram e se lembraram: o zelo da tua casa me consumirá. Mas não os sacerdotes. Os sacerdotes endurecidos viam apenas um homem que precisava mostrar quais eram as suas credenciais para purificar, ou que justificasse aquela autoridade toda que ele usou ali diante daquela situação. Uma situação que não tinha começado no mês passado, se desenvolveu, foi se cristalizando, e aquela religiosidade foi sendo contaminada pelas coisas do mundo. Então eles olham aquela autoridade de Jesus, ninguém faz nada, mas eles então perguntam: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Em outras palavras, eles estão pedindo: mostra a sua credencial para chegar aqui e fazer isso que você está fazendo. Mas Jesus, percebendo a ameaça na pergunta dos principais sacerdotes e escribas, encerrou um assunto de um modo profético. Ele diz o seguinte: lhes respondeu: destruam este santuário. Diante dessa pergunta, que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Por que eu falei que essa resposta de Jesus é uma resposta à ameaça velada que está na pergunta dos sacerdotes? Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Qual a sua credencial? Tinha ali uma ameaça. E por que eu estou colocando isso? Porque Marcos fala exatamente sobre isso. No capítulo 11, verso 18, narrando o mesmo evento, Marcos diz assim: e os principais sacerdotes e escribas, ouvindo essas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Ou seja, amados, o que Marcos está contando aqui? Que todas aquelas palavras trouxeram no coração um ódio do sacerdote, que eles pensaram: ele tem que morrer. Mas eles não faziam porque eles temiam, porque a multidão se encantava com a pregação de Jesus, com a doutrina do Senhor. Então, amados, essa resposta de Jesus, a gente entende quando ele diz, porque ele sabia o que eles estavam pensando. Eles sabiam que eles estavam pensando em matá-lo, e ele disse: derrubem este santuário, e em 3 dias eu vou levantar. Como de fato aconteceu. Eles queriam matar Jesus. Jesus não estava se referindo ao templo, estava se referindo a ele, o santuário, que substituiria para sempre essa presença de Deus no meio do seu povo. Pois bem, amados, os sacerdotes continuavam cegos, então os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Pois bem, amados, eu queria fazer uma aplicação disso tudo aqui. Peço a sua paciência um pouquinho, que eu não posso deixar de aplicar isso à nossa vida. Essa foi a minha intenção essa semana, debruçado sobre essa Escritura Sagrada. E nessa aplicação, eu tenho aqui uma pergunta: o que tudo isso pode servir para o nosso ensino? A purificação do templo, feita por Jesus. Já que Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, eu pergunto: o que tudo isso que nós lemos, recobramos, recordamos aqui, pode servir para o nosso ensino? Além desse conhecimento do amor e da graça de Deus, da profunda misericórdia divina, que se digna a habitar com pessoas tão enfraquecidas e manchadas pelo pecado como nós, além disso que vimos aqui, isso fica claro, essa bondade e misericórdia de Deus, mas além disso, o que esse texto nos ensina, queridos?
O que tudo isso pode nos ensinar hoje, nessa manhã, do primeiro domingo do mês de novembro de 2025? O que tudo isso pode nos ensinar? Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Nós podemos ficar admirados e censurar os judeus por permitirem tamanho sacrilégio num lugar sagrado. E nós também podemos glorificar o zelo e a autoridade com que Jesus purificou aquele lugar. Podemos e devemos. Mas eu gostaria que nós voltássemos os nossos olhos para percebermos que, neste sentido, o nosso desafio continua sendo o mesmo daquelas pessoas. E eu diria que em nosso caso, tornou-se ainda mais maravilhosa a glória e, no entanto, ainda mais complexo o desafio. Então, por favor, vamos prestar atenção a que tudo isso pode nos ensinar. Já que, no nosso caso, a glória tornou-se ainda maior e, por conta disso, o desafio ainda mais complexo. José, do que você está falando? Vejam o que Jesus fala em João, capítulo 14, verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Lá em João 14, 17, ele já tinha dito: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Queridos, eu falo isso aqui com toda a reverência do meu coração, com todo o temor e com todo o amor pela alma de cada um de vocês. E é isso mesmo. Em Cristo, nós nos tornamos habitação de Deus em Espírito. E é um movimento da Santíssima Trindade que decreta isso, que nos cria para isso. Em Cristo, quem possibilita isso, quem compra isso, e o Espírito Santo, que é o Deus habitante em nós. E eu falo isso com todo o temor do meu coração. E o que a nossa história como templos do Espírito Santo tem a ver com esse templo purificado por nosso Senhor Jesus Cristo? É muito interessante, amados, que Paulo desenvolve em seus escritos essa teologia de que somos templos do Espírito Santo. Romanos 8, 9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem como ser cristão se não for habitado pelo Espírito Santo, amados. Por mais desafiador que seja a compreensão disso, e não é na compreensão que o Senhor está interessado em primeiro lugar, Ele está interessado na fé nisso e na reverência a isso, ok, amados? Não tem como ser cristão se não for habitação do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ainda em 1 Coríntios 3, 16, 17, ele diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Estão vendo aqui, amados, como que a glória aumenta, e aumentam também a complexidade do nosso desafio? Ainda escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, verso 14, ele diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E por fim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, vocês são consagrados, vocês pertencem a um Deus que habita em vocês. Pois bem, amados, eu vou fazer aqui algumas perguntas para nós. Eu gostaria que você escutasse isso com toda a devoção do seu coração, com toda a sua atenção.
Diante disso, é importante nos perguntarmos: o Senhor tem a primazia e a reverência que deve encontrar em nossa alma? O cuidado com isso começa pelo recôndito, lá no fundo do nosso ser, na nossa alma. E às vezes nós somos muito permissivos, amados. Por favor, preste atenção nisso. Somos permissivos com pensamentos e desejos invasivos, que deveríamos denunciar diante de Deus. O nome já diz, um pensamento invasivo, ninguém, num primeiro momento, pode se defender. É invasivo. Pensamentos e alguns desejos que estão lá. Mas qual deve ser a nossa postura? Denunciar isso diante de Deus e não agasalhá-los. Aquele que nos sonda sabe que nós estamos agasalhando o que estamos pensando, o que estamos hospedando e que deveria ser expulso do templo da nossa alma, consagrado a Deus. Jeremias 4,14 diz assim: lava o seu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os seus maus pensamentos? Devemos clamar como salmista, queridos: sonda, meu Deus, e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O templo do Senhor, que somos nós, ainda continua preservado e consagrado, ou volta e meia ele é invadido pelo mundo. Não esqueçamos que o mundo traz irreverência, pecados e todo tipo de barulho. Nós temos impedido a barulheira desse mundo em nossa alma consagrada a Deus. Vejam bem, amados, não estou propondo aqui uma vida que é como se não estivéssemos vivendo no mundo. Jesus mesmo falou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Mas o fato é, e não abrimos mão disso, amados, a nossa vida é consagrada ao Deus que habita em nós. Amém, amados? Esse é o limite. Deus encontra morada reservada para Ele usufruir conosco, ou melhor, para que nós usufruímos com Ele essa comunhão bendita, uma comunhão que Ele conquistou com um sacrifício inenarrável. Ele encontra esse lugar. O nosso desafio, queridos, é não permitirmos que os cambistas desse tempo invadam a nossa alma. Esse é o nosso desafio. E olha que são muitos. Mas ainda o nosso desafio é não expormos a nós mesmos, templos do Senhor, a vozes estranhas que podem contaminar o sagrado. Nós precisamos ser seletivos, inclusive, amados, e não ouvir qualquer coisa, independentemente de quem quer que esteja falando. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos cuidando da nossa alma. Hoje parece que nós vivemos um tempo em que estamos substituindo a virtude do Espírito Santo pelo número de seguidores e likes que alguns pregadores, inclusive, têm. E assim, por conta do número de seguidores, que é uma pessoa relevante e tem muitos likes, eu tenho que ouvir o que ele está falando. Mas nós, pela consagração desse templo que somos nós deveríamos ser um pouco mais seletivos, amados. Esta semana, eu fiquei chocado e muito triste, ouvindo um homem que já foi de muita relevância para a Igreja de Cristo nesse país. Mas hoje, sinceramente, eu tenho a impressão de que ele está prestando um desserviço ao reino de Deus. E tudo muito sutilmente, amados. E eu fiquei muito triste quando eu ouvi algumas coisas dessa pessoa. Eu acabei com o meu dia, amados. Ao final do dia, eu estava pedindo a Deus para recuperar a minha alma da tristeza. Porque é muito triste
vê aquele que já foi tão relevante para a Igreja de Cristo, uma postura que mais está desafiando e prestando um desserviço à Igreja de Jesus Cristo. E o mais triste, amados, é ver irmãos sinceros admirando esse tipo de fala, por conta da voz contundente, da aparência de ativismo pelo social, mas ignoram que estão ingerindo toxinas para a sua alma, o templo do Espírito Santo. Então, amados, os nossos desafios são enormes para mantermos o lugar consagrado a Deus. Tenhamos coragem, amados, e zelo, o zelo que o Senhor teve, e lancemos fora, como o Senhor lançou fora os cambistas, os mercadores. O nosso desafio, estou concluindo, amados, o nosso desafio é zelarmos pela exclusividade de Deus em nossas vidas, amados. Vejam o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha essa exclusividade. E o nosso desafio, amados, é zelarmos por essa exclusividade da nossa vida, da nossa alma, ao Deus que habita em nós. E aí, queridos, por favor, contando com um pouquinho mais da sua paciência, que é importante a gente investigar, amados, esse texto de João não é escrito somente para nossa informação e nossa curiosidade e um conhecimento ocioso, amados. Isso tem a ver conosco. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E o desafio continua, amados. O mundo é invasivo. E nós que temos que tomar cuidado com essa invasão. E aí eu pergunto, quando alguém olha para nós e percebe essa exclusividade, ou esse alguém respeita? Ou alguém olha para nós e vê o vozerio, o trânsito do mundo, mergulhado na ganância e na irreverência? Será que as pessoas de perto percebem que nós guardamos essa exclusividade para o Senhor? Ou essas pessoas percebem que nós aceitamos tudo que o mundo aceita? Eu estou falando aqui com zelo pela alma de vocês, amados, e pela minha própria alma. O mundo respeita, ou o mundo nos respeita, quando nós dizemos, eu vou orar. Respeita o silêncio, respeita esse lugar. Ou o mundo vem dizendo, não, você não tem tempo, olha o seu relatório. Eu vou orar. Não, você não tem tempo, você esqueceu, você tem um compromisso social. O mundo nos respeita nessa exclusividade para Deus, quando nós dizemos, eu vou ao culto. Não, hoje não, você está muito cansado. O mundo vai dizer. Porque o final de semana você tem que se recuperar. Mas nós continuamos fazendo esse esforço para preservar o lugar do sagrado, o lugar do culto. O mundo respeita o nosso investimento no reino de Deus. Ou ele, o mundo, é quem dita as regras? Os tempos são outros. Você não tem esse tempo todo para dedicar. Você é uma pessoa soberbada. Quem dita as regras? É aquele que habita em nós, ou são as regras do mundo que vão dizer, esse tempinho aqui você pode dedicar a Deus, esse aqui não. Foi isso que aconteceu, amados, no templo. Os interesses do Pai foram substituídos pelos interesses de outros negócios. E como que eu vejo isso, amados, diante dos meus olhos? Com muita tristeza. O nosso desafio é não sermos permissivos demais, deixando os interesses seculares passarem do limite. Eu prometo que eu estou concluindo, amados, mas eu não posso deixar de dizer isso. Aqui, de modo nenhum, vocês vão ouvir desse púlpito
algo que se compare a uma irresponsabilidade com a vida secular, com a família, com o trabalho, com os negócios. Mas o que eu estou dizendo aqui, amados, que o nosso desafio é não sermos permissivos demais, deixando os interesses seculares passarem do limite. E o limite é quando não sobra mais tempo para Deus. Não sobra mais tempo para a leitura da palavra, eu estou assoberbado. E como se fosse a pessoa mais abençoada. Não sobra mais tempo para oração, não sobra mais tempo para culto. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita responsabilidade. Então, o nosso desafio é não sermos permissivos demais, deixando os interesses do mundo seculares passarem dos limites. Eu sei que tem muita coisa que é da nossa responsabilidade, amados. Quando nós trabalhamos para aquele a quem pertence a terra e tudo que nela existe. Então, quando estamos no trabalho, estamos trabalhando no mundo que pertence a Deus. Mas aqui o nosso desafio é não permitirmos que os interesses seculares passem do limite. E, geralmente, o que passa do limite não é o que Deus espera de nós, amados. O nosso desafio, repito, é não deixarmos os interesses seculares passarem do limite, a ponto de se encontrar do lado de fora quem deveria estar dentro. Aqui estou me referindo, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para quem que o Senhor está falando isso aqui? Para a sua igreja, amados. Porque às vezes nós deixamos os compromissos, o mundo, os cambistas irem invadindo a nossa vida, esse templo consagrado a Deus, e não sobra mais espaço para Deus. Deus está do lado de fora. E a minha vida é consumida nisso e naquilo. Não há mais lugar para Ele. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:19 diz assim: não apaguem o Espírito. Onde está o Espírito Santo? Habitando em nós, amados. O vozerio do mundo pode nos deixar surdos para a voz do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Será que o Senhor não se entristece, amados, quando nos vê tão dedicados às causas do mundo, das questões seculares, e o que sobra para Ele é um ínfimo, e às vezes defeituoso? Será que isso não entristece a Deus? Igreja amada de Deus, atentemos para isso. E se nós percebermos algo fora do lugar, atendamos a voz daquele que está à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. E hoje em dia, amados, nós temos a ajuda dele, que expulsou do templo os oportunistas, os cambistas. E ele prometeu que não nos deixaria órfãos. Nós podemos clamar a ele dizendo: purifica a minha mente, Senhor. Tem cambistas aqui demais, querendo trocar coisas impuras. Purifica o meu desejo, Senhor. Tem coisas estranhas. Purifica os meus objetivos, ó Deus. Eu acho que eu estou trocando as coisas, as prioridades. Ou purifica as minhas próprias prioridades, ó Deus. Purifica a minha devoção. Queridos, eu queria concluir dizendo o seguinte: que o esforço pode tornar-se uma verdadeira batalha para preservarmos a nossa alma como lugar consagrado a Deus. Pode sim. Jesus não expulsou do templo tudo aquilo que estava profanando aquele lugar, sentado numa cadeira, desleixadamente. Ele fez um chicote de cordas e partiu para cima, amados. Tirem isso daqui. E foi virando a mesa, derrubando as moedas no chão. Nós não vamos vencer essa batalha, amados,
vendo Netflix. Nós vamos vencer se nós nos levantarmos e dizer: chega, chega de maus pensamentos, chega de maus desejos, chega de prioridade para aquilo que não é a causa de Deus e que eu não preciso. Então, amados, o esforço para tornar esse lugar, manter esse lugar consagrado, pode tornar-se uma batalha. No entanto, queridos, qualquer sacrifício vale a recompensa gloriosa. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como nós precisamos o tempo todo dessa testificação, dessa certeza que somos filhos de Deus. Porque o mundo e Satanás o tempo todo está dizendo: você é filho de Deus, e passando por isso que você está passando, transforma essas pedras em pães. Como nós precisamos, amados, do Espírito Santo testificando em nós que nós somos filhos de Deus. E ele não veio, fez de uma vez por todas e foi embora. Agora, como que ele vai testificar isso? Como que ele vai implantar isso em nós se ele não estiver no centro desse templo sagrado que somos nós? Agora, olhem para essa glória, amados. Ele não manda recados, está distante, manda lá, fala para fulano que ele é filho de Deus. Não, ele fala porque habita com. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ele vai testificar se estiver em nós, sendo reverenciado, cultuado. João 14, 23, aqui eu concluo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amados, há coisa mais gloriosa que isso? Jamais. Com que letras e palavras nós podemos descrever a glória que está aqui? Do habitante de nossa alma ser o Deus eterno. É uma vida inteira olhando para a beleza e a glória disso tudo. E nós, em nome de Jesus, temos que preservar esse lugar exclusivo para Deus, consagrado a Deus. O mundo pode estar no entorno. As pessoas não viviam totalmente, o tempo todo no templo, amados. Eles iam trabalhar, eles iam se casar, eles criavam filhos, mas eles tinham tempo de voltar e adorar a Deus. Assim também conosco, amados. O Senhor nos pede para não tirar a Bíblia na mão, mas nós devemos tê-la tanto na mão que quando saímos e vamos para o mundo, temos ela no coração, amados. O Senhor não nos pede que vivamos sempre com o joelho no chão, mas nós devemos ter tanto joelho no chão que quando saímos, temos convicção da presença de Deus na nossa vida, amados. Isso não é gratuito. Há que se ter um esforço. E que o Senhor nos ajude, amada igreja, a mantermos esse lugar, que é a nossa alma, exclusiva para Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.